Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo onde eu vou explicar como aprendemos, né? Eu percebo que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande aí de aprender, assimilar os conteúdos que estão sendo ensinados, né? Talvez a forma que você esteja usando não seja mais apropriada para você, ou falte algum complemento. Tudo bem? Então, vocês estão vendo aí a pirâmide de aprendizagem, né? Então, vemos lá no topo da pirâmide que somente ler nós só vamos conseguir lembrar 10% do que foi dito depois, do que foi lido depois de 2 semanas. Então ler talvez não seja a melhor, só ler talvez não seja a melhor opção, né? É lógico que toda regra existe exceção, tem pessoas que conseguem guardar tudo que leem, mas a grande maioria só consegue lembrar de 10% depois de 2 semanas do que leu, ok? Logo abaixo nós temos lá escutar. Quando nós ouvimos alguma coisa, nós lembramos aí em média de 20% do que escutamos. Ok? Então, só escutar, ler, escutar o que está sendo dito na aula, ou numa palestra, ou num curso, juntando os dois, aí você vai ter mais ou menos uns 30%, né, de memória, de lembrança do que foi dito ou lido depois de 2 semanas. Por isso que é importante, muitas pessoas usam essa técnica, né, de participar de uma aula ou de uma palestra ou assistir um vídeo e fazer anotações. Olha, ele está juntando lá o ler e o escutar, né? E aí, logo abaixo, né, nós vemos lá o ver. Quando observamos, nós lembramos aí em média de 30%, né, do que nós vemos depois de duas semanas. Tudo bem? Então, o ideal é fazer essa junção. Ler, escutar e ver, né? E aí logo abaixo nós vemos lá ver e ouvir. Nós lembramos em média de 50% do que foi visto e ouvido depois de 2 semanas, ok? Então o ideal é você fazer uma mescla, não só ler, não só escutar, não só ver, não só ver e ouvir. O ideal é mesclar o tempo todo, né, essas formas aí para que a assimilação seja maior. Mas tem como melhorar isso, né? Nós vemos logo abaixo aí que nós conseguimos lembrar 70% depois de 2 semanas quando nós discutimos com os outros, discutir sobre o conteúdo que foi ministrado, né, sobre uma palestra ou sobre um filme, né? Então nós vemos lá, conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir e nomear. Então, essa troca de ideias com pessoas, fazer grupos de estudos, ele vai facilitar aí a assimilação de toda a informação que você está recebendo. Tudo bem? Então, formem grupos, né? Crie grupos de afinidades e se reúnam para estudar. O ideal é que vocês conversem, né? Tirem dúvidas um do outro, né? Ensinem um para o outro, que a gente vai ver um pouquinho mais abaixo aí. Vemos logo em seguida que nós conseguimos lembrar em média de 80% depois de 2 semanas, né, que aconteceu o fato, quando nós fazemos colocar em prática a mão na massa. Então escrever, interpretar, traduzir, expressar, né? Eu acho até interessante num curso que eu ministrei por muitos anos, né, que é o Jovem Aprendiz, tem muita dramatização, encenação do conteúdo que está sendo ministrado no dia, né, ou no período. E alguns acham muito ruim, né, porque tem que se expor, mas depois que a gente explica que esta encenação, essa simulação, interpretação do conteúdo vai possibilitar que ele assimile, internalize com muito mais facilidade o conteúdo que está sendo ministrado. Mas tem como melhorar, né? Vemos que logo abaixo nós conseguimos lembrar em média de 95% do que foi dito há 2 semanas quando nós ensinamos para os outros, né? Então, olha lá, explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar, né? Todos nós somos aprendentes e ensinantes o tempo todo, né? Somos aprendizes a vida toda, mas também ensinamos.
E às vezes a gente nem percebe que está ensinando, né? Às vezes você é o exemplo e nem sabe. As pessoas te ouvem. Então é importante aí você ensinar. Ah, professor, mas eu não sou professor, né? Eu não quero ser professor. Mas eu não estou dizendo que você vá se tornar um professor, né? Ensinar para o outro não quer dizer que você vai ser um professor de carreira, mas que isso vai ajudar na assimilação do conteúdo, isto vai. Então, vamos colocar em prática, né? Mudem, nós somos uma metamorfose ambulante, né? E nós devemos aprender o tempo todo, né? Uns com os outros, né? E aprender com as experiências que já, né, foram concretizadas, provadas. Uma delas é esta pirâmide, né? Ela já foi comprovada reiteradamente por muitas vezes que funciona. Então, eu sugiro que ali do meio para baixo você comece a colocar em prática para que você possa assimilar todo o conteúdo que está sendo ministrado em sala de aula, num curso ou numa palestra, para que você possa se dar melhor, né? Para que você possa ir melhor nas provas, nos exames e nos concursos. Tudo bem? Então, se você gostou, logo abaixo aí dá um curtir, um like, né? E se você acha que é interessante passar essa informação para algum colega, um amigo, por favor, dê um compartilhar. E sempre que possível, né, façam comentários. Os comentários de vocês sempre são muito bem-vindos, né? Ele também serve para aprimorar aí o material que a gente está disponibilizando. Então, muito obrigado e até a próxima!